E aí galera, Mictal, vamos para mais um videozinho aqui. Eu não tenho a intenção de ficar fazendo vídeo todo dia ou fazendo vídeo de 5 minutos. Eu não sou daquele tipo de idiota que não estabelece a meta, mas quer dobrar a meta. Não sou esse tipo de imbecil. Mas é o seguinte, o mundo tá muito feminista, o mundo tá misândrico, assim, demais da conta. Então toda hora você olha para o lado, olha para o outro, você lê uma reportagem, você tá na rua, você escuta alguém falando, um carro de som, qualquer coisa, qualquer lugar que se olha. Se você sentar em frente a uma televisão é algo impensável hoje em dia, que é só bobagem mesmo, só merda. Então assim, qualquer contato que se tenha com o mundo, né, o mundo real, né, o mundo real que eu falo, o mundo matrixiano, do dia a dia ali, né, que você põe o pezinho para fora de casa, né, você é bombardeado. Até falei mundo real, mas na verdade é o mundo imaginário que a Matrix cria, né? Então, qualquer contato que se tenha com o mundo lá fora é algo ultrajante. Hoje, mais uma vez, eu buscando informações, eu entrei no site R7 e aí eu me deparei com essa matéria aqui que eu vou mostrar para os senhores. Então, se vocês tiverem interesse de ver, né, de achar essa matéria, basta digitar R7 e digitar o título aqui que eu vou mostrar agora. R7, é preciso separar jurídico e moral no caso Bruno, diz membro da OAB. Vou ler mais um pedacinho só ali, ó. Presidente de comissão diz que propostas recebidas pelo goleiro, mesmo após condenação por feminicídio, revelam machismo, mas são legais. Reparem, presidente, no chamativo da matéria. Aí dá um pouco de credibilidade, porque parece que é um homem falando, né? Aí, quando você avança aqui na matéria, você vê que não é presidente, é aqui, ó, advogada presidenta da comissão, né, de bobagens e porcarias lá desse órgão que, na minha opinião, é um órgão lixo, a OAB. Tanto é que eu mesmo nem tenho pretensão de me inscrever nisso. Mas enfim, o que ela está falando nessa matéria aqui? Aqui a representante ali do órgão e tal, enfim, está falando que a sociedade deveria, de forma indireta está falando isso, que a sociedade deveria reprimir o goleiro Bruno por ele ter ousado, né, matar uma pessoa e, pior ainda, uma divindade, né? Porque parece que na cabeça desse povo é assim, uma divindade porque ela tinha uma vagina no meio das pernas. Então não é matou qualquer pessoa, matou um ser divino, matou uma fêmea, uma mulher. Então o cara cumpriu a pena, né, na cadeia lá, a pena que foi estipulada no devido processo legal. Aí essa matéria aqui de certa forma fica se lamentando, porque tipo assim, olha, dentro da lei ele já cumpriu o que devia à sociedade, né? Mas moralmente, mas dentro da ética, deveria ser punido mais pela sociedade. Os times não deveriam estar contratando ele, deveriam estar repudiando ele, né? Então tá falando ali na matéria, é o que se entende, né? É o que eu entendo da matéria, e qualquer um que tem um mínimo de bom senso vai ler a matéria e vai entender dessa forma também. A matéria está falando que o machismo, né, faz com que o goleiro Bruno não seja repudiado pela sociedade. Então vários clubes estão tentando contratar ele. Aí ela tenta falar aqui, né, fazer uma certa média, que os clubes estariam vendo o interesse econômico, né? Tipo assim, o goleiro Bruno, independente da forma como ele agiu lá com a tal da mulher lá que ele matou, ele é um investimento, né, para o clube de futebol, porque ele traz retorno. Que tipo de retorno? Ele tem um bom desempenho, ou se espera que tenha um bom desempenho no gol, né? Então ele vai ser uma arma tática, né, do jogo de futebol e tal, né? Mas que é repudiável,
na esfera da ética, da moral, né, dessas coisas assim, porque ele matou uma mulher. Então na cabecinha desse povo, eles acham que tipo assim, o cara matou a mulher e aí eu posso esticar um pouquinho mais, tá? Bateu na mulher, xingou a mulher, separou da mulher e não pagou pensão, qualquer coisa então que ultraje na cabeça desse povo as mulheres, então o cara tem que ser perseguido. É uma pena perpétua, né? Daqui a pouco vai ser imprescritível também, né? Não estou falando que o feminicídio não seja imprescritível. Eu acho que se não está imprescritível, eu estou meio desatualizado um pouquinho disso. Se não está imprescritível, parece que tem um projeto de lei que está tentando tornar imprescritível, porque é crime hediondo, né? Se não me falha a memória, eu acho que já está imprescritível o crime, né, de feminicídio. Mas outros que eu estou falando, agressão à mulher ou violência doméstica, né? E outras coisas que de alguma forma esbarrem nessa questão aí que eles, né, criaram, né, de violência de gênero, né, de relações afetivas e tal. Tipo assim, o cara fez qualquer coisa contra a mulher, pronto, tá marcado. Tá na testa dele marcado, né, não pode mais participar do convívio social. Vale lembrar que a OAB, que é uma instituição que eu repudio totalmente. Nunca fiz prova desse órgão e eu espero nunca fazer prova desse órgão, porque eu me sentiria envergonhado de ter uma carteirinha dessa instituição, tá? Mas vamos voltar aqui ao assunto. Vale lembrar que a OAB já tem um quesito, né? Na hora que a pessoa formou em direito, se ela quiser fazer prova para a OAB, se ela tiver um histórico de violência doméstica, ela não pode prestar prova para a OAB. Ou seja, nem na Constituição Federal se prevê uma pena perpétua, mas a OAB botou uma pena perpétua no seu rito lá, né? Porque o cara que tiver no histórico dele violência doméstica, ele não pode mais fazer prova da OAB e não pode virar advogado. E a mulher, se ela bater no homem e tiver um histórico lá na ficha criminal dela, né, ou no histórico lá do criminal de antecedentes, se ela tiver um histórico lá que ela agrediu o homem, ela também não vai poder fazer inscrição na OAB, não? Será? É uma perguntinha interessante, né? Cadê a igualdade que a Constituição Federal prevê? Cadê aquela incidência na Constituição Federal que não haverão penas perpétuas? A OAB parece que faltou a aula de direito constitucional, né? Aliás, só pelo fato da Lei Maria da Penha ainda estar em vigor, a OAB e o próprio STF faltaram a aula de direito constitucional. Fica a dica. Então o que acontece? Aí nessa matéria, ela vem falando aqui que a sociedade tem um machismo arraigado, né? Porque é um absurdo que o cara que mata a mulher ainda tem a chance de trabalhar, né? Ainda tem essa chance de retomar a vida social, né? E aí ela vem fazendo uma comparação muito esdrúxula que me chamou muita atenção. Ela fala assim, porque os homens que matam mulheres, eles recebem muitas visitas, eles são, tipo assim, são cuidados, né? Eles recebem atenção, então eles recebem muita visita quando estão presos, e as mulheres que cometem algum crime pesado, ela fala que elas seriam mais punidas. Ela teve a audácia de falar isso, que elas são punidas de forma mais intensa. Por exemplo, mulheres que cometem crimes violentos, como por exemplo o que o Bruno fez com a mulher, né? Só que às avessas, né? Que elas não recebem, por exemplo, tantas visitas lá na penitenciária e que ficam marcadas na sociedade, né? São expurgadas do convívio comum. Então ela cria essa narrativa de que o machismo faz isso. Só que, cara, isso é tão ridículo que na verdade o que faz isso é o feminismo. É o feminismo. O nome disto, o presidente, sei lá o que, da comissão de bobagens da OAB, o nome disso se chama ibistrofilia. Fica a dica, aula de direito constitucional, tá? Primeira aulinha. E segunda, aula de ibistrofilia. Provavelmente vai estar encaixado em alguma coisa da área de psicologia. Ibistrofilia é a atração que as mulheres têm por homens violentos. É por isso que os homens que cometem crime violento recebem várias visitas na cadeia, na penitenciária. Não estou nem falando de mãe, irmã, filha, sei lá, parentes do sexo feminino, não. Estou falando namoradas. Inclusive,
para desbancar o argumento estúpido, na minha opinião, que eles usaram aqui na reportagem, o próprio goleiro Bruno, talvez o pessoal não saiba, ele arrumou a namorada dentro da cadeia. Ele preso, arrumou a namorada, uma mulher que vivia aqui fora normalmente, na vidinha dela. Ela se encantou, foi uma das que se encantou pelo goleiro Bruno e começou a namorar com ele dentro da cadeia. E ela inclusive deu entrevista num jornal há um tempo atrás, e eu fiz um vídeo em cima desse assunto, onde ela contava o martírio que ela passava para poder visitar o grande amor da vida dela, que era o goleiro Bruno, que estava preso na cadeia. O grande sufoco que ela tinha que viajar não sei quantos quilômetros, acordar cedo, de madrugada, tinha que passar aquela vergonha, aquele ultraje de ser revistada pelada antes de entrar na penitenciária. Uma tristeza tão intensa que eu quase chorei, de tanta tristeza que eu senti pelo amor bandido dela. E aí vem um pessoal hipócrita desse aqui falar que é o machismo a pessoa que faz isso, é o machismo que faz as mulheres irem atrás de bandido, de cara canalha, de qualquer tipo de homem fora da lei. Vale lembrar, ontem mesmo eu fiz um vídeo aqui sobre o assassinato da menina Ingrid lá em São Paulo. Ela tava lá com o pessoal, a turminha, né, da quebrada, o cara puxou o revólver lá na brincadeira, pum, acertou e matou ela. É o machismo a pessoa que faz isso? Hipocrisia, hipócrita. Se homens são mais visitados na cadeia, ou se eles voltam ao convívio social de forma mais tênue, né, de forma mais branda, mais sutil, mais receptiva pela sociedade, isso se deve a vocês mesmas, mulheres, tá? Que gostam disso, que acham isso um tesão. Por isso que mulher, quando vai presa por crime violento, por alguma coisa assim, os homens não vão lá visitar. Os homens se repudiam, inclusive essas mulheres que cometem crimes aí, né, desses que se destacam, onde a mulher fica famosa, quando ela volta para a sociedade, ela é repudiada, e quando ela volta assim nesse contato, vamos dizer assim, com homens, na minha opinião, tá? Porque eu não entrei nesse assunto a fundo, mas os homens repudiam elas também, não ficam querendo coisa com ela. Pode ser bonita, pode ser jovem, pode ser interessante, mas pô, aquela ali matou os próprios pais, aquela ali estrangulou, matou o namorado durante o sexo, igual aconteceu lá acho que em Rondônia, um tempo atrás. Esse pessoal, quando volta pro convívio social, quem é o cara maluco que vai querer se envolver com um negócio desse? Entendeu? Agora as mulheres não. Ibistofilia, estuda aí, no mundo inteiro. Não é um fato, um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno da América do Sul, é no mundo. Tem casos e mais casos, cada um mais bizarro que o outro. Lá nos Estados Unidos teve um caso de uma defensora pública, né, tinha a vida dela estruturada, era casada, ela ganhava o salário dela também, tinha, né, um padrão de vida bom. Ela jogou tudo pro ar para poder se relacionar com um cara que estava condenado lá à prisão perpétua, se não falha a memória, ou era a cadeira elétrica, a morte lá, estava condenado à morte. Eu acho que era prisão perpétua. Ela jogou a vida dela pro ar, ela tinha filho, tinha marido, tinha emprego, para poder se relacionar com um cara condenado por assassinato, se não falha a memória. E aí? É o machismo uma pessoa que faz isso? Então, assim, é grande hipocrisia. Grande hipocrisia. O próprio goleiro Bruno é um grande exemplo disso. Ele arrumou a namorada, uma das, né, que pretendentes, mas assim, a que firmou, né? Depois que ele estava preso, depois que ele ficou conhecido no Brasil inteiro pelo crime que ele fez. Ele arrumou a namoradinha passava grandes percalços para ir lá visitar ele na cadeia. Aí me aparece um pessoal desse aqui falando umas bobagens dessa. Não, é o machismo. É o machismo culpado de tudo. Vai lavar uma roupa em casa, vai caçar uma panela para arear, tá? Pessoalzinho de presidenta, não sabe nem escrever, presidente. Pode ter feminismo, para bostejar feminismo para todo lado. A palavra certa é presidente. Vai estocar vento.